Nenhum dia foi tão letal quanto o dia de hoje. Muitos países europeus, como o Reino Unido, Holanda, Bélgica, França e Espanha, viveram as 24 horas mais trágicas da crise. Em um dia de chuva e frio, os espanhóis pararam novamente para homenagear os que se foram. 849. De novo, o país teve o maior número de mortos em um período de 24 horas. Já são mais de 8.000 no total. Isolado, depois de ter contraído a doença, Fernando Simon, o chefe de emergências médicas do país, disse que apesar dos dados alarmantes, pouco a pouco o confinamento começa a demonstrar resultados no número diário de infectados. O jornal El País publicou hoje imagens gravadas dentro do Centro de Convenções de Madrid, transformado em um hospital provisório com 350 leitos. É uma operação de guerra para salvar quem está lá dentro e evitar que o vírus se espalhe ainda mais. Mesma luta da França, outro país que teve o dia mais trágico desde o início da epidemia, quase 500 mortos. Também foram as 24 horas mais dramáticas desde o início da epidemia na Bélgica e na Holanda. Na Rússia, no dia em que foi registrado o maior aumento do número de casos confirmados, o parlamento aprovou novas leis que criminalizam quem viola a quarentena. 7 anos de prisão se ficar comprovado que a pessoa espalhou o vírus e causou a morte de alguém. A Turquia impôs um rodízio para diminuir o número de carros e pessoas em circulação. Enquanto isso, o governo chinês anunciou que a partir de amanhã, uma nova leva de testes vai focar nos contaminados que não têm sintomas da doença. Essas pessoas deverão ficar pelo menos 2 semanas em quarentena. A China conseguiu estabilizar o número de mortes e casos. E Wuhan, o centro da epidemia no país, aos poucos começa a retomar sua rotina. Bem diferente da China, a Europa faz as contas de dias cada vez mais trágicos. Só nos 5 países mais afetados, Itália, Espanha, Alemanha, França e Reino Unido, são mais de 25.000 mortes. Entre os britânicos foram quase 400 de ontem para hoje, o maior número em 24 horas desde o início da epidemia. Aqui em Londres, as autoridades temem um colapso não apenas nos hospitais, mas nos necrotérios também. Por isso, estruturas provisórias estão sendo construídas. Essa aqui tem capacidade para 150 corpos e fica a menos de 2 quilômetros da residência oficial do primeiro-ministro. Contaminado pela Covid-19, Boris Johnson continua em quarentena. Hoje, o governo anunciou que milhares de ventiladores respiratórios começarão a ser entregues na semana que vem. A partir de agora, os britânicos vão incluir nas estatísticas aqueles que morreram em casa e que, em muitos casos, não conseguiram ser socorridos pelas equipes médicas. As próximas semanas deverão ser ainda mais difíceis e os números talvez fiquem um pouco mais fiéis ao tamanho dessa tragédia.